Uma trompa pode ser afinada de quatro formas: com as bombas de afinação, com os lábios, com a mão direita ou usando diferentes dedilhações. Antes de mais, interessa referir que existem trompas com diferentes configurações. Normalmente simples, duplas e triplas. Esta é uma trompa dupla em Fá e Si bemol, a configuração mais usual. Pode distinguir-se por ter dois tubos para cada chave. Os tubos maiores são da trompa Fá e os mais pequenos da trompa Si bemol. Nas trompas simples existe apenas um conjunto de três tubos e nas triplas, três conjuntos de três tubos. Depois de se identificar o tipo de trompa, é necessário encontrar a bomba geral de afinação. É fácil de identificar, uma vez que é a bomba que existe imediatamente a seguir ao bocal. Com esta bomba, é possível afinar globalmente a trompa. No caso deste modelo, existe uma bomba para afinar a trompa Fá. A diferença entre o lado da trompa Fá e o lado da trompa Si bemol é que alguns modelos de trompas têm bomba geral de afinação de trompa Si bemol, que costuma ser mais pequena, ou por vezes inclusive é mais do que uma bomba geral. Sempre que tiver dúvidas, pode sempre tirar a bomba e soprar para perceber se trata de uma bomba de Fá ou de Si bemol. Para afinar a trompa relativamente a outros instrumentos, aumentando o comprimento do tubo, baixamos a afinação. Diminuindo o comprimento do tubo, subimos a afinação. Tenham atenção que, com temperaturas mais frias, o seu instrumento ficará mais baixo e com o calor ficará mais alto. Chamo a atenção igualmente para um dos erros mais comuns dos principiantes. Caso esteja a tocar numa trompa, não se pode esquecer de afinar os vários tubos. Ou seja, afinar o lado da trompa Fá e o lado da trompa Si bemol. Caso contrário, quando tocar em conjunto com outros instrumentos, se afinou, por exemplo, apenas o lado da trompa Si bemol, quando tocar a primeira nota do lado da trompa Fá, poderá estar desafinado. Não existem notas afinadas na trompa. Existem sim notas mais afinadas do que outras. Tendo em conta, por exemplo, a série de harmónicos da trompa Fá, os harmónicos mais afinados serão os primeiros, segundos, quartos, oitavos e décimos sextos. É fácil de decorar, uma vez que o dobro do número do harmónico corresponde a uma oitava acima. O terceiro, sexto, décimo segundo e nono harmónicos têm uma afinação ligeiramente alta quando comparados com uma afinação temperada, enquanto que o quinto e décimo harmónicos têm uma afinação um pouco baixa. As dilhações standard da trompa têm como base apenas estes números de harmónicos. Os harmónicos que não referi encontram-se demasiado altos ou baixos e justificam o porquê de não serem utilizados na maioria das vezes. Contudo, não é assim tão linear. Ainda existem os compromissos de afinação derivados da construção dos instrumentos, algo que vou falar um pouco mais à frente. Além disso, estas tendências de afinação existem em comparação com uma afinação temperada, caso esteja a tocar com um piano. Se estiver a tocar com trompas, aí as coisas funcionam de uma forma um pouco diferente. Tendo, por exemplo, o Sol 3, tocado com a primeira chave em trompa Si bemol, habitualmente é demasiado baixo. Mas se estiver a tocar a mediante de um acorde maior, que naturalmente para afinar necessita de estar 14 centes mais baixa, que é precisamente a afinação natural desta nota em trompa Lá bemol. Ou seja, com a primeira chave em trompa Si bemol. Agora, por exemplo, a mesma nota com a mesma dedilhação no acorde Dó maior ficará demasiado baixa, pois, como o é dominante, aqui necessitaria de estar 2 centos mais alta. Nada mais fácil. Em trompa Fá é o sexto harmónico e está precisamente 2 centos mais alto. Então, acusticamente falando, a melhor nota para afinar uma trompa em Fá é um Dó e para uma trompa em Si bemol é um Fá, uma vez que serão os primeiros, segundos, quartos, oitavos e décimos sextos harmónicos. Se estiver numa orquestra a afinar com um lado oboé, ou seja, um Mi da trompa, terá que ter em conta que no caso da trompa Fá é um quinto harmónico, logo estará um pouco mais baixo. É preciso também afinar
cada uma destas bombas que são responsáveis pela afinação geral das notas que se tocam pressionando cada uma destas chaves. Vou exemplificar este processo numa trompa dupla, começando pelo lado da trompa si bemol, mas o princípio será o mesmo caso esteja a tocar numa trompa simples em Fá. Cada uma destas bombas baixa cerca de meio tom, na prática um pouco menos do que meio tom. Daí ser necessário corrigir com estas bombas de afinação. Mas um pouquinho em cada dedilhação deixa de ser pouco e passa a ser uma grande diferença. Começa-se por tocar algumas notas, tendo o afinador como referência. Com a segunda bomba, podemos afinar as notas que se tocam pressionando a segunda chave. Com a primeira bomba, as notas que se tocam pressionando a primeira chave. E assim sucessivamente, seguindo as 7 posições da trompa. De seguida, vem a primeira e segunda chave, que estaria um tom e meio mais abaixo. Mas aqui não podemos corrigir ou estaríamos a desafinar as notas que se tocam com a primeira ou com a segunda chave. Temos então de aceitar o primeiro compromisso de afinação da trompa, assumindo que as notas com a primeira e segunda chave estarão ligeiramente altas. Logo, vão ter que ser ajustadas com os lábios ou com a mão. De seguida, continuando com as 7 posições da trompa, vem a dedilhação 2 e 3, que pode ser afinada com a terceira bomba. Continuando, temos 1 e 3, 2 tons e meio abaixo da dedilhação inicial. E aqui encontramos o segundo compromisso de afinação. Se baixarmos quer a primeira ou a terceira bomba, vamos desafinar as notas que se tocam só com a primeira ou com a terceira. Assim, temos novamente de aceitar que estas notas vão estar muito altas. E, finalmente, com a primeira, segunda e terceira chaves, temos o terceiro compromisso de afinação da trompa. Uma vez que, se ajustarmos alguma destas bombas, vamos estar a desafinar as bombas anteriores. Como referi anteriormente, o processo será o mesmo do lado da trompa Fá. É por isso que, por exemplo, os trompetistas têm triggers para ajustar a afinação das notas que se tocam com estas dedilhações com afinação comprometida. Mas, no caso de uma trompa dupla, a sexta posição da trompa si bemol, ou seja, primeiro e terceiro, equivale à primeira posição da trompa Fá, ou seja, com 0. Da mesma forma, a sétima posição da trompa si bemol, primeiro, segundo e terceiro, equivale à segunda posição da trompa Fá, segundo. Na prática, numa trompa dupla, há apenas 2 notas em que não terá alternativa: o Sol e o Fá sustenido 1. Estas notas terão obrigatoriamente de ser afinadas com os lábios ou com a mão direita. Para afinar as notas com os lábios, terá que pensar em I para subir e em O para baixar, quase como se estivesse a mudar de nota. Para afinar as notas com a mão direita, fechando a campânula com a mão, a afinação desce. Abrindo a campânula, ou seja, afastando a mão, a afinação vai subir. Importa referir que, embora se possa usar os lábios e a mão na campânula para afinar a trompa, o timbre será afetado se exagerar em cada uma destas possibilidades. Para além disso, é necessário ter em conta o registro em que se está a tocar. No registro grave, o som da trompa soa mais abafado do que um eufónio ou um trombone, pela presença da mão na campânula e pelo facto da campânula estar virada para trás. Assim, é preferível afinar mais com a embocadura do que com a mão no registro grave, para que se possa manter um timbre estável. Já no registro agudo, a problemática é outra. À medida que subimos no registro, os harmónicos ficam mais próximos, então, ao contrário do registro grave, onde se pode desafinar uma nota com os lábios, à distância de uma quarta perfeita ou mais, por exemplo, a partir do segundo harmónico da trompa Fá. A partir do oitavo harmónico, quando as distâncias são de cerca de um tom e vão diminuindo até meio tom, oscilações com os lábios poderão contribuir
para uma afinação errada provocada pelo salto de harmónico. Por essa razão, recomendo que no registro agudo as notas sejam afinadas mais com a mão direita do que com a embocadura. É ainda possível afinar uma trompa usando diferentes dedilhações. Com bom conhecimento das diferentes séries de harmónicos, é possível encontrar posições alternativas para a grande maioria das notas. No guia de bolso da trompa, poderá encontrar uma lista com as diferentes dedilhações alternativas e as suas tendências de afinação. Em resumo, é possível afinar uma trompa de 4 formas diferentes. Usando as bombas de afinação, com os lábios, com a mão direita ou com diferentes dedilhações. Dito isto, com tantas possibilidades para afinar uma trompa, não há justificação para tocar desafinado. Poderá ver esta e outras dicas sobre o fantástico mundo da trompa no meu website pessoal em www.ricardomatosinhos.com.